nesse vídeo eu quero passar para você o meu ponto de vista sobre a obesidade intelectual. Para quem não sabe, o que é uma obesidade intelectual? É quando alguém lê muito, estuda muito, vê muito vídeo, se aprofunda em vários conteúdos de forma teórica e não bota nada em prática. É o meu caso. E eu, desde o ano, acho que é 2016, desde meus 18 anos, eu sempre quis empreender, né? Sempre quis ter minha própria empresa, meu próprio estilo de vida. E o que acontece? Eu vim de pais empreendedores, mas eu não sou herdeiro, não sou rico, né? Eu era classe média alta, eu acho. Classe média, média alta, mais ou menos. Só que conforme o tempo foi passando, algumas escolhas do meu pai, aí eu fui, né? A gente foi diminuindo. E conforme eu fui ficando independente, eu quis independência até demais. Eu fiz escolhas das quais eu não me arrependo, mas se eu pudesse voltar para o passado, alterar e ter as coisas que ainda tenho hoje em dia, eu alteraria. Se eu fosse alterar, se eu fosse passado, alterar e ter outras coisas que eu não tenho hoje em dia, eu não alteraria. Digamos assim. Na questão da minha esposa, os conhecimentos que eu tenho também, né? Mas tudo bem. É, desde meus 18 anos, hoje eu tô com 26, 8 anos. 8 anos, né? 8 anos. Tem 8 anos que eu estudo muito e tem 8 anos que eu pratico pouco. Eu tenho feito pouca aplicação sobre o que eu estudo. E o pior, eu muitas vezes, principalmente esse ano, eu tenho estudado novamente tudo que eu já tinha estudado 8 anos atrás. Sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre mudança de mentalidade, sobre várias coisas. E o que acontece? Quando você estuda demais, você tem uma paralisia. É uma paralisia intelectual, digamos assim. Não é que eu me ache inteligente demais, pelo contrário, eu me acho burro. Burro ao ponto de saber muito e aplicar pouco. Entendeu? Eu acho que esse é o auge da burrice. E eu estou nela. Mas conforme esse vídeo é um bom exemplo de que eu tô querendo mudar. E a melhor forma que eu tenho percebido são os momentos que eu fiz ações. Por exemplo, um dos vídeos que eu fiz, acho que foi o primeiro ou foi o segundo vídeo que eu fiz desse canal, nesse ano, no caso, né? Tem 4 anos que eu comecei a produzir vídeos, parei, aí eu tô voltando agora. No segundo vídeo que eu publiquei esse ano nesse canal, em um dia eu tinha feito minha eu tinha feito tipo uma tríade, né, de atividades em que eu conecto o meu espírito, a minha mente e o meu corpo. Nesse mesmo dia eu foquei em uma única coisa para ser feita e agora de cabeça eu não lembro mais se eu tinha feito mais uma outra atividade. E naquele dia, nossa, eu tinha sido a pessoa mais produtiva do mundo. Poxa, porque eu apliquei o conhecimento que eu tinha acabado de adquirir. Só que ficou naquele dia. Por que ficou naquele dia? Porque o meu hábito é de ter muita teoria e ter pouca prática. Logo, meio que inconscientemente eu me auto-saboto para não fazer aquelas coisas novamente, mesmo que aquilo seja bom para mim. Tá entendendo? Então, assim, se você está começando agora a estudar sobre várias coisas, cara, estuda, mas aplica. E principalmente, se você estudar algo que seja bem aplicável, aplica imediatamente. Imediatamente,
Para eu ficar mais saudável, eu tenho que me alimentar melhor. Não, beleza, então a sua próxima refeição vai ser uma refeição melhor. Entendeu? Você vai se alimentar com mais fruta, mais legume, mais carne. Não, como diz o Guto Galamba, descasque mais, desembale menos. Desembale menos, descasque mais, alguma coisa assim. Você tá entendendo? Então, assim, praticar é a forma mais inteligente de você ficar inteligente. E eu tô aprendendo isso agora, depois de 8 anos estudando, entendeu? Então, assim, obesidade intelectual é uma coisa bem chata e é uma coisa que te prende de forma inconsciente, né? Eu falo de mim mesmo. Tipo, acho que há uns 2 anos atrás, eu tinha o conhecimento de que eu estava sendo obeso mental, mas eu não fazia nada. E só nesse ano, 2 anos atrás nada, tem mais tempo, eu tenho uns 3 ou 4 anos. E só hoje, no tempo de hoje, que eu tô exercendo mais a prática. Exercendo mais a prática. Vou dar um outro exemplo, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo? É por minha esposa, por exemplo. Ela veio de pais bem humildes, né? O pai trabalhava, a mãe era manicure, eles estão vivos ainda, então ele trabalha, ela é manicure. E então ela nunca teve uma veia empreendedora, né? De querer montar uma loja, uma empresa, escalar, essas coisas. Bom, eu entrei na vida dela e aí eu acabei, conscientemente ou não, plantando uma sementinha um pouco forte nela, dela empreender, né? Dela criar sua própria empresa. E ela tem feito muitas coisas dentro da empresa dela, que ela trabalha. Ela não tem a empresa dela. A empresa que ela trabalha, ela tem feito muitas coisas como como é que fala? In, intra, intraempreendedor. Então ela tem empreendido dentro da empresa em que ela trabalha, entendeu? Dos outros. Então ela faz mais coisa do que eu fiz em 8 anos. Saca? Por quê? Porque o pouco que ela aprende comigo, o pouco que ela aprende com o Reels que ela vê, os vídeos que ela vê, ela já bota em prática, ela já faz a ação. Então, cara, você está estudando alguma coisa, bota para praticar aquilo. Está estudando para concurso? No final de semana, faz um simulado. Bota em prática aquilo que está estudando para empreender, começa a botar a ideia, começa a escrever as ideias para funcionar. Você já tem a ideia? Bota para rodar um MVP para poder ver se aquela ideia realmente vinga, se aquela ideia realmente vai para frente. O MVP deu certo, começa a estruturar ele um pouco melhor. Aí você começa a vender um pouco mais caro. Cara, começa a fazer, começa a praticar. Porque eu falo de coração, eu falo de minha experiência, que se você ler e só ler, nada na sua vida vai mudar. Pelo contrário, vai piorar. Porque quanto mais você lê, menos você faz, mais você vai ficar com aquela síndrome do impostor, aquele medo de, ai, será que se eu fizer isso vai dar errado? Fracassar, medo do fracasso, sabe? Só que no momento que você não está tentando fazer, no momento que você não está exercendo aquilo, você já está fracassando. Então, assim, faz. Faz. É isso que eu tenho para dizer. Tudo isso é para resumir isso, entendeu? Estuda, pratica, estuda, pratica. Tem uma coisa que você pode fazer, uma regrinha boa, que eu vou começar a exercer essa regrinha, estudar 1 hora, praticar 10. Ah, 10 é muito, então estuda 1 hora, pratica 2, entendeu? Pelo menos o dobro do tempo. Porque você vai começar a enraizar aquele conhecimento na sua cabeça.
Entendeu? Então, assim, é de coração. Para de só estudar. Começa a praticar. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Dá o like aqui, se inscreve e comenta aqui embaixo se você tem obesidade intelectual. Eu fico rindo porque eu fico rindo de mim, entendeu? Porque, pô, valeu.